Bom, e para repercutir esse conflito Rússia-Ucrânia, eu estou aqui conversando com um brasileiro que conseguiu sair da Ucrânia, foi para a Polônia, é o ex-técnico do Curitiba, que agora tem o seu próprio trabalho na Ucrânia, é o Albani Roberto Szymanski. Tudo bem agora? Como é que você está, primeiro de tudo? Obrigada por falar com a gente. Olha, para mim é um prazer falar com vocês, graças a Deus. Nesse exato momento estou bem melhor. Nós estávamos aí 48 horas sem dormir e passando situações assim muito difíceis, de dificuldades em relação à fronteira para poder atravessar, saindo da Ucrânia, um tumulto muito grande, o povo ucraniano também todo em pânico, uma situação muito difícil. A gente nunca esperava acompanhar esse tipo de ver, estar ao vivo numa situação dessa, tá? E é uma coisa que marca, não tem como você esquecer tão cedo. Como é que foi, logo antes do anúncio de Vladimir Putin da invasão, de que iria atacar a Ucrânia, certamente vocês já estavam todos apreensivos, já tinha um plano de fuga, já tinha um plano B, caso isso acontecesse. Como é que estava a expectativa desse conflito? É uma situação até diferente em relação a isso, porque nós vínhamos recebendo informações de situações bem avançadas em relação às intenções da Rússia de invadir a Ucrânia. Vindo essas informações, inclusive, dos canais de informações brasileiros. Mas, dentro da Ucrânia, a todo momento aparecia a imagem do presidente da Rússia, e uma das coisas que ele mais deixava claro era que ele não iria invadir, tá? Então, isso fez com que o povo ucraniano acreditasse nele, né? E nós tínhamos, como brasileiro, e conhecendo a história também da Rússia, que é um povo que não é, desculpa, não estou querendo generalizar, né? Mas não é muito confiável, principalmente se tratando de guerra, né? A gente tinha um certo receio sobre isso, viu? E quando começou realmente essa invasão e nós, na quinta-feira pela manhã, 7 horas da manhã, nós acordamos com uma sirene muito forte de uma igreja ao lado onde nós estávamos morando, e nessa igreja tinha um alto-falante, e a pessoa que estava falando, provavelmente o padre da igreja, ele só falava uma palavra em polonês chamada Zaczyna się wojna. Toda hora ele repetia isso, o que quer dizer iniciou a guerra, iniciou a guerra. Então aquilo fez com que todas as pessoas ficassem muito apreensivas, desesperadas, pediam para apagar a luz do lugar onde você estava, porque os caças da Rússia, eles tinham visão para enxergar pessoas, enxergar lugares que tivesse um número maior de pessoas envolvidas, né? Pediram para fechar a janela. Aí começou assim alguns procedimentos que a gente sente que já era desesperador. E para nós que estávamos ali, estrangeiro, a primeira ideia foi tentar um contato com o consulado, mas provavelmente a nossa ideia era a ideia de milhares de outros brasileiros que estavam dentro da Ucrânia. Não conseguimos, ficamos das 7 horas da manhã até cerca das 1 hora da tarde. E depois nós mesmos decidimos, eu fiz uma reunião com todo mundo, falei que a alternativa principal seria sair, porque se esses bombardeios iniciaram dessa forma, automaticamente iria ter um revide e poderia, esse terreno inteiro da Ucrânia é uma coisa que a gente também não gostaria, mas de repente se tornar muito mais perigoso e com bombardeios em praticamente todos os lugares, e aí a gente não teria chance nenhuma de saída. E aí, quando você fala a gente, você estava com outros jogadores, a tua família, quem é? A nossa delegação que estava lá naquele momento eram 7 jogadores e 2 treinadores. Então, nós estávamos em 9 pessoas ao todo.
9 brasileiros. E aí a gente que está aqui no Brasil começou a acompanhar aquelas cenas de pessoas desesperadas nas ruas, saindo, pegando os seus pertences, o que era de mais valioso, tentando abastecer o carro, tentando tirar dinheiro. Como foi para você que estava lá? Como foi a tua fuga? Nós vivemos isso, né? Então foi uma coisa assim assustadora, porque na estrada a gente já via um número muito grande de carros. Eu passei por 8 postos de combustível, todos 8 postos, muita fila, e a gente ficava determinado tempo nas filas, e chegava a hora de abastecer, não tinha combustível. Aí, com muito sacrifício, nós conseguimos achar um posto, depois de passar por 8, que nos limitou a 20 litros de diesel. Então, todos os locais ali, aquela quinta-feira começou assim um desespero que eu imagino hoje como deve estar, como está a Ucrânia, né? Porque naquele momento já estava um desespero muito grande. Imagine agora que houveram vários outros ataques em vários outros lugares, né? Moçada, olha como que tá aqui. Isso aqui é um posto de combustível, onde as pessoas estão uma fila enorme para abastecer. Então é muito, muito triste você ver as pessoas tentando deixar o seu país sem rumo, com crianças pequenas, andando tarde da noite na rua. A gente percebe assim, um cansaço muito grande daquela vozinha, um cansaço muito grande daquelas crianças novinhas. Então eu acho que a Ucrânia não merecia passar por isso, pelo grupo, pelas pessoas hospitaleiras, pelo povo humilde, trabalhador. Eu acho que foi um golpe muito grande para o mundo, não foi só para a Ucrânia. É uma tristeza muito grande. E aí você estava em que cidade, Albanir, e para onde você foi? E nesse trajeto, o que você pôde observar? Qual foi a sensação saindo da Ucrânia? Olha, eu estava muito próximo de uma cidade chamada Lviv, né? Essa cidade era uma cidade tranquila, mas eu tinha um certo receio, porque um dos maiores conflitos que existe nessa guerra é uma coisa antiga já entre os Estados Unidos e a Rússia, tá? E eu fiquei com muito medo que, de repente, o próprio Estados Unidos estaria articulando uma situação de inflamação de conflito para usar um terreno inimigo, um terreno, digamos, neutro, para iniciar uma guerra contra a Rússia, né? Então, eles, não só Estados Unidos com a Rússia, mas a própria Rússia, todo esse processo que ela está fazendo, ela simplesmente tem medo de que a Ucrânia entre para a OTAN e os Estados Unidos aponte um míssil na ponta, ao lado, de frente com o palácio, na área onde está o Putin, né? A Praça Vermelha. Então, eu acho que o envolvimento maior que existe aí é Rússia e Estados Unidos. Então, o que aconteceu? A primeira ideia do consulado americano, ele não deixou o país. A maioria dos outros consulados foram embora, mas o consulado americano, ele sai de Kiev e vem para Lviv, que era exatamente a cidade que nós estávamos, né? Então, o meu maior medo naquele momento que começou a guerra, que o Putin poderia pensar em jogar uma bomba justamente no consulado americano. E aí você foi para onde? Em que cidade você está agora? A princípio, a gente saiu numa viagem de 1h50 até a fronteira da Ucrânia com uma cidade polonesa chamada Medica, tá? E essa fronteira levaria em torno de mais ou menos 1h50. Nós levamos 18 horas para chegar até ela, tá? Isso de carro, e com uma paralisação muito grande toda hora, e incrível, foi muito desgastante, muito mesmo. 7h da manhã, e a fila de carro indo para a fronteira e pessoas
indo a pé continua muito intensa. Essa fronteira ela vai dar na Polônia. Estão indo para uma cidade chamada Medyka. E daí, quando nós passamos a fronteira, eu cheguei em Medyka, que é a cidade onde é fronteira com a Ucrânia, e ficamos aguardando todos os outros, né? Eu cheguei às 2 horas da tarde, na sexta-feira, 2 horas. Aí os primeiros jogadores foram chegando às 5 horas da tarde, chegaram 5 atletas, e mais 2 chegaram depois por volta das 19h30, mais ou menos, tá? Mas também encontrou digamos assim, um lado da Ucrânia, despedidas muito fortes entre familiares que estavam talvez se vendo pela última vez, e do lado polonês, um braço aberto, um carinho, um aperto de mão, uma refeição, um copo d'água. Então eles foram assim, os poloneses foram muito solícitos com os ucranianos. Isso também eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente, mas mesmo com toda essa solidez, com toda essa fraternidade que aconteceu entre a Polônia e a Ucrânia, a gente viu o povo ucraniano muito triste, muito, sabe, muito abatido, sabe, um semblante muito pesado, e eu acredito que a gente acabou saindo assim, com algumas dificuldades, mas não se compara a dor, o sofrimento do povo ucraniano. E agora Polônia, você está na Polônia, está na casa de alguém? Onde é que você está instalado? Também foi uma situação interessante, porque na fronteira é uma cidadezinha muito pequena. Você encontra assim, uma espécie de paraguaizinho pequeno, com lojinhas e coisas mais assim de passageiros mesmo, de pessoas que estão passando. Então não tem estrutura de moradia, não tem hotelaria. E aí nós viemos para uma cidade chamada Przemyśl, que é uma cidade maior, não é uma cidade muito grande, mas é maior. E, para nossa surpresa, todos os lugares estavam já instalados, pessoas, e não tinha vaga em nenhum hotel. E nós tivemos que sair dessa cidade ainda por volta de 1h30, mais ou menos, de hoje, e viajar para uma cidade a 2h30. E atualmente eu estou numa cidade chamada Cracóvia e nós estamos num hotel. Teve algum tipo de apoio, de suporte da Embaixada Brasileira nessa retirada de vocês e dos outros jogadores? Eu até nem procurei, por quê? Nós tínhamos um caminho aberto, né? Eu vejo assim, a guerra da Ucrânia, ela é uma guerra ainda diferente. Por quê? Ela não tem um objetivo de atingir o país inteiro, né? Então, as pessoas que estão em região de risco, elas só precisam sair dessa região de risco e procurar lugares que elas possam sair dessa região de risco, né? Então, eu particularmente, quando eu senti que havia uma dificuldade muito grande de contato com o consulado, e a gente entende isso também, porque deve ter congestionado as linhas telefônicas, porque tinha muita gente procurando informações e até ajuda, nós tomamos atitude, nós fomos... Agiu por conta. Por conta, não podia esperar, havia necessidade de deixar aquele terreno que poderia, a cada dia que passa, se tornar mais difícil sair, e graças a Deus deu tudo certo. E qual é a expectativa daqui para frente agora? O que você espera para o futuro? Você que trabalha, né, na Ucrânia, que tem um trabalho consolidado, qual é a sua expectativa? Eu, na realidade,
estava na Ucrânia fazendo só uma pré-temporada, né, que é uma preparação de um grupo, que nós temos alguns jogos agora aqui em Dubai, no mês de março, né? Então, para mim, profissionalmente, a gente não perde a ponto assim de ficar extremamente desesperado, porque eu posso desenvolver esse trabalho que nós estávamos lá na Ucrânia, eu posso desenvolver aqui na Polônia. Então, a gente segue a vida nossa normal, mas fica uma marca muito forte, né? Porque o que a gente viu é uma coisa que a gente não vai esquecer tão cedo. Olha, boa sorte aí para vocês, para todos. Muito obrigada por essa entrevista, viu? E que essa guerra acabe logo, é o que todo mundo espera, eu imagino. Eu que agradeço vocês, né? Eu acho que a guerra ninguém ganha, né? Não tem vencedor, todos perdem, né? Então, espero que haja um diálogo, que algumas pessoas, alguns desses líderes mundiais, aí, pseudos líderes mundiais, tenham consciência e deixe um pouquinho a vaidade de lado, que olhe a sua população, olhe as outras pessoas aí sofrendo como a própria Ucrânia está sofrendo, e que não seja necessidade derramar muito mais sangue e que acabe essa guerra e a gente possa, no futuro próximo, aí estar comemorando a paz novamente reinando em terreno ucraniano.